Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? É um chove e para, é um vento e para, é uma loucura, mas eu vou tentar gravar esse vídeo aqui na frente do Bernabéu, porque senão eu vou ter que voltar para casa para gravar, e eu queria gravar daqui, já que eu vim para cá, vou gravar daqui. Mas a verdade é que não para de chover, então não sei se vai ficar bom, mas eu vou gravar. Estou aqui para falar sobre a vitória de 1-0 do Real Madrid para cima do Sevilha, com o Luka Modric passando o recado. Se você está aqui e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar esse humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem. É distribuído para mais pessoas e os comentários por aqui. Desculpem o look de hoje, mas como eu disse, chove e para aqui em Madrid e eu queria gravar o vídeo aqui, então vai ser dessa forma aqui mesmo. Bom, primeiro o Real Madrid conseguiu vencer esse Sevilha. Olha, o Sevilha fez um jogo complicado para o Real Madrid. O Real Madrid tem tido algum tipo de dificuldade de enfrentar adversários que se fecham muito, e o Sevilha hoje fez um jogo defensivo. É mais ou menos a grande mudança que a gente está vendo nesse Sevilha com o Quique Santos Flores, porque é um time que está defendendo muito bem. Era um Sevilha que sofria muitos gols nessa temporada e precisava fechar a casinha, algo que o Quique está conseguindo fazer nesse Sevilha. A galera passando aqui atrás, tranquilamente, agora vai vir um aqui abanar. É o que acontece quando a gente resolve gravar um vídeo quase meia-noite aqui na frente do Bernabéu, é isso aí. Mas vamos que lá. Vamos que vamos, seguimos por aqui. Como eu dizia, um jogo defensivo muito bom do Sevilha, dificultando o Real Madrid encontrar espaços para entrar na defesa do Sevilha. É o Quique Santos Flores melhorando esse Sevilha defensivamente, porque a realidade hoje do Real Madrid e do Sevilha não tem nada a ver. O Real Madrid briga pelo título do Campeonato Espanhol, nesse momento é líder de forma isolada, com 8 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que é segundo, 9 sobre o Girona, que é terceiro e ainda joga nessa segunda-feira, e 13 sobre o Atlético de Madrid, que é o quarto. Essa vitória, esses 3 pontos foram importantíssimos para o Real Madrid. O Sevilha podia ter saído com um ponto daqui? Podia. Podia ter saído com a vitória também? Acho mais complicado, mas podia também, porque o Lunin fez um bom jogo, fez uma grande defesa, impedindo que o Sevilha chegasse ao gol. Mas a verdade é que o Real Madrid quis ficar com a bola, foi o dono do jogo, o Sevilha tentou fazer alguma coisa no contra-ataque, mas o Real Madrid, nesse tipo de jogo que o adversário se fecha muito, acaba aparecendo a individualidade. A gente precisa falar sobre ele, sobre Luka Modric, que é verdade, está vivendo uma temporada complicada nesse Real Madrid, mas é um jogador que talvez é um dos melhores meio-campistas que já tenham habitado aqui este estádio. A gente está falando de um cara que tem mais de 38 anos, que nesse 2024 vai fazer 39. Inclusive a questão contratual dele com o Real Madrid, ele tem contrato até o final dessa temporada, ainda não sabemos se vai renovar ou não, mas parece que o Modric quer continuar jogando. O jogo do Real Madrid estava complicado, não estava conseguindo encontrar soluções. O Valverde já tinha tentado chutar de fora da área, inclusive tinha metido uma bola na trave, mas a verdade é que o Real Madrid estava com dificuldades para conseguir encontrar os caminhos para o gol. O Ancelotti fez uma substituição de tirar o Nacho, colocar o Tchouaméni de zagueiro e colocar o Modric em campo, junto com o Toni Kroos, que já estava em campo, que foi titular nessa partida, e o jogo mudou. O jogo mudou porque o Real Madrid ficou ainda mais com a bola, e o Modric, a gente sabe que tem como característica encontrar caminhos que os outros jogadores às vezes não enxergam, e foi mais ou menos isso que ele fez, mas ele encontrou o caminho para ele mesmo. Quase no final do jogo, 35 minutos do segundo tempo, o Modric faz um controle orientado maravilhoso e chuta no gol, marcando o único gol da partida, o gol da vitória do Real Madrid. Luka Modric é um espetáculo, é um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar. E toda vez que ele entra aqui no Bernabéu, principalmente nessa temporada, já acontecia antes, mas eu acho que nessa está ficando mais marcado, ele não é aplaudido pelo torcedor do Real Madrid, ele é reverenciado pelo torcedor do Real Madrid. Os caras levantam e começam a fazer assim. É reverência para Luka Modric, é realmente um jogador único. Ele repete muitas vezes que a idade é só um número no carnê de identidade, mas ele faz isso valer, né? O ponto é que essa temporada está sendo muito complicada para o Modric, ele está sendo reserva desse time. O Ancelotti só coloca ele para aquecer se ele for jogar, se ele não vai jogar ele nem aquece. O Ancelotti diz que é por respeito à história do Luka Modric com o Real Madrid, e eu acho que ele está certíssimo nisso, tá? O Modric não tem que aquecer se ele não joga. O ponto é que ele está sendo reserva do Real Madrid, ele está sendo revulsivo, como eles chamam aqui.
E hoje funcionou esse papel de revulsivo porque o Modric encontrou um caminho que os outros jogadores não estavam conseguindo encontrar dentro do jogo. É um jogador que eu não sei o quanto ele vai ser valorizado quando ele parar de jogar bola, mas enquanto ele está jogando, ele está sendo valorizado. Apesar de ser reserva nessa temporada, apesar de não estar tendo todos os minutos que ele gostaria, todo o protagonismo que ele gostaria, quando o Modric entra em campo, geralmente o Real Madrid encontra um caminho diferente do que estava sendo apresentado. Ele tem essa característica. É um cara que tem mais de 500 jogos com a camisa do Real Madrid, 23 títulos conquistados, ele está há mais de uma década no clube. E é um cara realmente diferente dentro de campo. O Ancelotti falou depois da partida que o Modric tem quase 39 anos e que muita gente está falando que ele está no final da carreira dele, mas que o Modric não sente dessa forma, porque ele quer jogar, ele quer entrar em campo, ele quer mostrar. E realmente a gente está vendo isso. Por isso eu tenho dúvidas quando o pessoal fala de que ele vai aposentar, de que ele vai parar de jogar. Eu não acho. Eu acho que o Modric tem a ambição de continuar jogando por mais um tempo, né? Ele também falou sobre o Sérgio Ramos, já falo do Sérgio Ramos, a volta dele ao Bernabéu. De que o Sérgio Ramos está fazendo uma grande temporada no Sevilha e de que se fala muito da idade deles dois, né? E dessa questão de estarem no final da carreira. É realidade que eles estão no final da carreira, mas eu acho que a gente não pode taxar de acabado, né? Eu só tenho dúvidas de se o Modric vai aceitar continuar sendo, porque para o Ancelotti agora ele é esse revulsivo de luxo, né? Repito, um dos melhores meio-campistas da história do Real Madrid. Hoje ele tem minutos no jogo, ele não tem jogos completos como ele tinha antes, ele tem minutos. Se ele for renovar com o Real Madrid, ele vai ter que aceitar mais ou menos essa ideia de continuar sendo um cara de minutos, né? Mas se forem minutos como os de hoje, ele resolve jogos com os minutos que ele tem. Enfim, Luka Modric é um capítulo à parte no jogo de hoje do Real Madrid. Como eu disse, foi um jogo muito difícil para o Real Madrid. O Ancelotti elogiou o time depois da partida e elogiou muito o Rodrigo e o Vinícius, que eu acho que foram os que tentaram encontrar esse caminho para o gol. Mas o Sevilla estava jogando numa linha de 5 com 4 com 2 e estava 2 ou 3 jogadores sempre muito próximos, muito compactados. E a única alternativa para o Real Madrid construir alguma coisa eram passes muito rápidos e tabelas muito rápidas, associações muito rápidas de Vinícius e Rodrigo, e a gente viu isso principalmente no segundo tempo. Mas o gol acabou não chegando dos pés deles, acabou chegando dos pés de Luka Modric. Gostei também bastante do Fede Valverde na partida, acho que ele é um cara fundamental para interceptar jogadas desse Real Madrid, inclusive ele meteu uma bola na trave. Acho que o Real Madrid fez um bom jogo, mas enfrentou um rival complicado. Como eu dizia para vocês antes, a situação de Real Madrid e Sevilha não tem nada a ver. O Sevilha saiu desse bolo de times que competem por coisas na Espanha e está tentando sobreviver nessa temporada, não ser rebaixado. Eu acho que com o Quique Santos Flores não vai ser rebaixado, vai conseguir se salvar, mas é realmente uma temporada bastante complicada para o Sevilha. Depois Sérgio Ramos voltando aqui ao Bernabéu, não teve nada assim de super, hiper homenagem a ele, nada. O Real Madrid deixou o nome dele no final da escalação do Sevilha e aí sim ele foi muito aplaudido pelo torcedor, que ficou quase 1 minuto aplaudindo Sérgio Ramos. É uma das grandes lendas do Real Madrid, assim como o Luka Modric, e teve a sua homenagem, pelo menos parte da torcida, nesse jogo, nessa volta dele, a primeira vez que ele jogou aqui desde que ele saiu do Real Madrid. Depois alguns outros pontos nesse jogo, o Arda Güler. O Ancelotti colocou ele para aquecer, ia colocar ele no campo. Quando o Real Madrid marcou o gol, resolveu não colocar ele, resolveu colocar Ceballos, porque era uma decisão um pouco mais defensiva, né? Para o Real Madrid acabar não sofrendo no final da partida. E aqui está se gerando todo um alvoroço em relação a Arda Güler, porque ele não tem tantos minutos em campo e tal. O Ancelotti disse que ele entende essa situação, é um jogador muito jovem, que sofreu muito com lesões, que tem toda a questão psicológica para trabalhar, né? Tem que ganhar espaço, tem que ganhar minutos. Vamos ver como é que vai ser a gestão do Arda Güler daqui até o final da temporada. Sobre o jogo ainda, só comentar que teve a questão da arbitragem, muitas polêmicas da arbitragem. Acho que o árbitro Díaz de Mera tomou decisões muito equivocadas enquanto ele estava em campo. E por que enquanto ele estava em campo? Porque ele saiu lesionado e quem assumiu o controle da partida foi o quarto árbitro, que fez a sua estreia na primeira divisão com 29 anos. Ele nunca tinha apitado o jogo de primeira divisão. E eu acho que ele teve personalidade para assumir essa bronca no segundo tempo, depois da lesão de panturrilhas do Díaz de Mera. Mas é impressionante como a questão da arbitragem parece que dia sim, dia também ela vem aí, né?
Os jogadores do Sevilha pediam a anulação do gol do Real Madrid por um impedimento do Rüdiger. O Rüdiger realmente estava impedido, mas ele não influencia na jogada, então o gol do Real Madrid não foi anulado por isso. O Real Madrid marcou um gol no primeiro tempo, que foi anulado por uma falta prévia do Nacho, e isso aí gerou maior polêmica no jogo, e o Díaz de Mera perdeu o controle da partida por causa disso. Mas enfim, no final ele nem terminou sendo árbitro, terminou com outro árbitro em campo, uma loucura. Enfim, como eu disse, o Real Madrid continua na liderança do Campeonato Espanhol, consegue manter essa distância para o Girona, que joga nessa segunda, que pode voltar a ser de 3 pontos, mas é de 9. O Barcelona é segundo nesse momento, até o Girona entrar em campo. E o Real Madrid tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo e 13 sobre o quarto. Então o Ancelotti disse que era importante somar 3 pontos hoje jogando em casa. O Real Madrid segue invicto aqui no Bernabéu na temporada. E é um jogo para mais, eu acho, a gente falar de algumas individualidades que de um coletivo em geral, porque o Real Madrid... É verdade que não sofreu absurdamente com o Sevilha, que, como eu disse, veio aqui mais para se defender mesmo, porque nesse momento tem que tentar não sofrer gol para não sofrer derrotas, e acabou encontrando o gol, o Real Madrid, com individualidade de Luka Modric. Daqui até o final da temporada eu acho que a gente vai ainda falar bastante sobre a situação de Luka Modric, que, repito, não é aplaudido, é reverenciado aqui no estádio Santiago Bernabéu. Até o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, a chuva parou, voltou e eu continuei aqui parecendo um bichinho. Não sei quanto foi o Grenal, vou agora para casa assistir, ver o que aconteceu nesse negócio aí. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, comentários por aqui e eu volto no próximo vídeo. Um beijo para vocês!